Uma boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Apostolado Cardeal Newman. Hoje, dia do Natal do Senhor. Queremos desejar um Feliz Natal a vocês que nos acompanham. Queremos manifestar a nossa gratidão e alegria por vocês sempre estarem rezando por nós. Queremos, de maneira especial, fazer esta live a respeito do tema a encarnação do Verbo. E aí, Alexandre, tudo bem? Oi, estamos aí. Feliz Natal. Feliz Natal. Então, o Alexandre e eu, no dia de hoje, vamos comentar um pouco a respeito do tema da encarnação. Desde já nós queremos recomendar duas coisas. Primeiro, que no nosso site tem um artigo do professor Carlos Ramalhete a respeito da encarnação do Verbo. Deixa eu abrir aqui para saber como é o nome. E eu também queria recomendar o curso do Padre Paulo Ricardo, porque não sou protestante. Porque é essencial para você compreender como que a encarnação do Verbo tem as suas consequências. O título da nossa live é a encarnação do Verbo, e depois você pode buscar no nosso site o artigo do professor Carlos Ramalhete, que se chama A Negação Prática da Encarnação. Bom, Alexandre, seja bem-vindo, primeira vez que estamos gravando essa live. Está um pouco escuro aí ainda, mas tudo bem. Bem, boa tarde aí para você, boa tarde para todo mundo. É a primeira vez que eu tenho o privilégio de falar com você ao vivo, né, aí junto com o pessoal, os nossos ouvintes do apostolado, né, depois de muitos áudios curtos, áudios longos, ligações e conversas aí pelo WhatsApp ou pelo direct, a gente tem esse privilégio. Fico um pouco feliz, quero deixar claro aí para a nossa audiência que a live foi surpresa para vocês e foi para mim também. Então, assim, esse é o Jefferson, para quem não conhece, viu? O Jefferson é desses, assim, tô precisando disso, vai você e faz, né? É igual assim, eu não sei não sei se é ganso ou se é o pato, né, que vai, a fêmea, a mãe, vai ensinar os patinhos a nadar, e ela joga eles na água e, tipo assim, nadem ou morram afogados. Então, o Jefferson com a gente no apostolado é tipo isso, tá bom, gente? A gente aprende na prática de maneira bem esforçada, por assim dizer, tá bom? Então, é um prazer estar aqui, Jefão. E saiba que você não está errado, não, viu? É bom que seja assim mesmo. Parabéns pelo tudo que você tem feito aí. E é isso. Estamos aí para mais uma. Tem uma outra recomendação que eu gostaria de fazer, que é a parte do catecismo a respeito da encarnação, né? O parágrafo 456, a partir do 456. E os seguintes, vocês podem ler, porque ali se encontra, por assim dizer, uma síntese da cristologia, uma síntese do que é a encarnação. Bom, eu acho que a primeira coisa, Alexandre, é nós partirmos do panorama bíblico, depois entendermos um pouco mais da complexidade da encarnação na história da igreja e também de como que se relaciona com a nossa vida espiritual, né? Bom, hoje o evangelho é retirado do prólogo de São João e tem uma frase célebre ali que nós precisamos realmente meditar com todo o coração, porque quanto mais nós nos afastamos de um evento, aquele evento primeiro, primordial, ele pode se tornar, de certa forma, perder toda a sua essência, toda a sua força com o decorrer do tempo, com as pessoas que não estiveram lá para viver, para presenciar, para experimentar, para tocar. Então, por exemplo, nós não estivemos no Gólgota, no sacrifício de Cristo, mas nós sabemos e cremos que aquele sacrifício nos alcança, e nos alcançou todas as épocas, todas as culturas, todos os tempos. Mas não só isso,
É preciso entender que o sacrifício da cruz é o cume, o ápice daquilo que se realizou antes imaginada na verdade da encarnação. Ou seja, o Verbo de Deus, aquele que nos sustenta no ser, o princípio, o Logos divino, ele se encarnou, ele se fez carne. Esta é uma verdade grandiosa e que nós proclamamos toda a liturgia quando nos levantamos prontamente e com alegria dizemos do fundo do nosso coração: e em Jesus Cristo, seu único Filho, que se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Toda a missa nós reafirmamos isso, porque é essencial. A encarnação é essencial para nós entendermos todo o desenrolar da doutrina, como, por exemplo, a questão da Mariologia, a questão da intercessão dos santos e por aí vai. Alexandre? Opa, porque... tá bom. A encarnação ela é o fato essencial, né, do cristianismo. Se não me engano, foi Santo Tomás de Aquino que disse que o Deus se fez carne para que nós não tivéssemos dúvida sobre como ele é. Entende? Lá no texto do prólogo de São João, que é o evangelho de hoje, diz que nós vimos a luz e ela era cheia da graça e da verdade. Olha só, cheia da verdade. A gente não precisa mais ficar elucubrando, nós não precisamos mais fazer como aquelas religiões. Na verdade, nós viemos do judaísmo, então nós nunca precisamos, nós nunca tivemos a necessidade de olharmos para a natureza e deduzir, entre aspas, dela, ou induzir, não sei qual é a melhor palavra, deduzir dela, extrair dela, melhor dizendo, uma religião natural, uma espiritualidade natural, porque a revelação que foi dada primeiro por Moisés, que foi dada antes de mais nada, pelos patriarcas, por Abraão, Isaac e Jacó, depois foi sistematizada, por assim dizer, por Moisés, ela se encarnou, certo? E no mistério da encarnação é que radica toda o cerne da salvação. Porque, como diz São Leão Magno, se não me engano, num de seus sermões de Natal, acho que é o terceiro, até publiquei isso ontem no meu Instagram, não é? Deus, ele se tornou como nós, nascendo para que nós nos uníssemos a ele, renascendo. Então não há esperança plena de salvação se não há a encarnação do Verbo, se não há a encarnação do Deus que se faz homem, que se faz um de nós, e que por meio desse ato, dessa participação na nossa natureza, nós possamos, assim, participar da natureza dele. Então, sem encarnação, nada feito. Né? Como diziam lá os hereges arianos, né, falando que Jesus Cristo não é Deus. Ué, se Jesus Cristo não é Deus, ora, não há ponte ligando Deus e o homem. Então, se a ponte está quebrada, ora, então há quem a atravesse. Né? A menos que Deus, por um ato de absoluta mostra de poder, resolva fazer a pessoa levitar de um lado ao outro da ponte. Né? Mas não, Cristo, Deus, melhor dizendo, ele nos deu Cristo, porque o próprio Deus, sendo Deus, ele não viola a própria criação. Né? Então ele age conforme a criação, para, por meio da criação, fazer esta ponte, nos dar Cristo como o pontífice entre ele próprio, Deus, e os homens. Então, o mistério da salvação está, obviamente, essencialmente ligado ao mistério da salvação. É interessante perceber que a Escritura, ela, do início ao fim, o Novo Testamento, principalmente, dá ênfase à questão da encarnação de Cristo, de dizer que não é uma aparência, como, por exemplo, muitos hereges diziam, que Cristo não tinha um corpo realmente, como muitas seitas por aí dizem que Jesus não morreu na cruz e aquele corpo simplesmente era uma aparência. Não, ele tinha realmente um corpo, ele assumiu a nossa condição humana. E os evangelhos testemunham isto. E o próprio Novo Testamento, do início ao fim, como por exemplo, São João, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte:
o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. São João é até um pouquinho redundante, né? Porque ele diz, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Nós corremos um grande risco, e muitos católicos, de olharem para Jesus simplesmente como um mestre moral. Um mestre bom, que tem bons ensinamentos, que nos ensinou a amar o próximo, que nos ensinou a amar a Deus, mas cuidado para não reduzir Cristo a um mero homem. Cuidado para não reduzir o Cristo a um simples mestre iluminado, colocando ele no mesmo patamar de um Buda, de um Maomé, de um Confúcio e de tantos outros. Ele, antes de mais nada, é Deus. Deus que se fez homem. É interessante, eu estava conversando isso hoje aqui em casa, né? A gente, depois do almoço, a gente meditando um pouco sobre essa questão do Natal. E a gente chegou à seguinte conclusão: por que as pessoas hoje têm tão pouco, por assim dizer, devoção ao Natal? Porque, Jefferson, eu vivi, eu não sou mais nenhum garotinho, né? Tenho 37 anos de idade, então, assim, eu já vivi bastante esse tempo do Natal, e você percebe assim que o Natal deixou de ser aquela coisa solene que era nos meus tempos de criança. É claro que quando eu era criança, a pessoa que é muito mais velha que eu, já vai dizer que já havia caído um pouco, né? Mas como que o Natal era solene, como que as pessoas até se vestiam de maneira diferente. A minha mãe estava me contando que na casa do avô dela, né, a família de italianos, né, imigrantes, as mulheres da família, elas não lavavam o cabelo no dia da sexta-feira santa, por exemplo, nem no dia do Natal. Veja só como é que a coisa era solene, era poderosa, era bem vivida. E isso me faz lembrar uma coisa que eu já havia meditado há uns tempos atrás. Se você me permite, eu vou falar um pouquinho mais agora. Nós hoje estamos falando do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos celebrando a solenidade do nascimento de nosso Senhor. E como que a Bíblia narra, né, os evangelhos narram, assim, olhando de uma forma geral sumária, né, tentando fazer o resumo das coisas. Nós temos o anúncio pelo anjo, Gabriel, que anuncia a Maria, e ela faz a visita à sua prima Santa Isabel. Depois, naquela gruta, naquela estrebaria em Belém, onde os animais se alimentavam, ali ela deu à luz. Ela deu à luz, e vejam bem como são as coisas. Ali era um celeiro de animais. Não era? Nós tínhamos ali também os animais, nós tínhamos a Virgem Maria, que deu à luz, nós temos São José, o esposo da Virgem Maria e pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos os reis magos, ou simplesmente magos, como queira, tanto faz. E nós temos os pastores. E eu gosto muito, Jefferson, daquelas imagens de como que as pessoas estão olhando, de como que todos eles estão olhando para o bercinho improvisado de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, assim, eu gosto de meditar o seguinte, é uma coisa que nós devemos meditar. Como que eu estou participando daquele presépio? Como que eu estou olhando para nosso Senhor Jesus Cristo? Como que eu estou vivendo aquele momento? Né? Nós temos o olhar de mãe, o olhar daquela que participa diretamente da própria encarnação, a Santíssima Virgem Maria, né? De cuja carne surgiu a carne, o corpo, sangue, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a São José, que é aquele que, né, obedecendo às ordens dos anjos, leva Jesus Cristo para o Egito, para escapar da perseguição de Herodes. Nós temos os magos que, perseguindo a luz da estrela, eles chegam no Cristo. E nós temos os pastores que, ouvindo a voz do anjo,
seguem essa voz do anjo, o coro de anjos e chegam. Então, eu gosto de pensar o seguinte: quem sou eu, Alexandre, no momento em que eu estou olhando o presépio, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Veja, será que eu estou buscando a verdade ali, como estavam aqueles magos? E eu tenho uma devoção aos reis magos, porque meu nome, para quem me conhece, é Alexandre Reis, né? E o sobrenome Reis tem a ver com reis magos mesmo, né? Desde que eu me converti, eu tenho uma certa devoção com eles, né? Então, assim, será que eu estou realmente buscando a verdade? Porque aqueles homens eram homens que vieram do Oriente, seguindo a luz de uma estrela, seguindo a luz de uma verdade, perseguindo verdadeiramente a verdade, seguindo a verdade. E quando eles a encontraram, o Evangelho de São Mateus, que é o que narra a visita dos magos, fala que quando eles voltaram, eles não seguiram o mesmo caminho. Então, no momento em que eu olho a Nosso Senhor Jesus Cristo, eu contemplo este tempo, eu vivo esse tempo do Natal, como ficam os meus caminhos depois? Como eram antes? E como eles devem ser agora? Nós temos também os pastores. Os pastores, o Chesterton fala, o Fulton Sheen, numa de seus sermões também falava, que os pastores representam aqueles homens simples, simplórios, que de tão puros e inocentes eles são capazes de ouvir os anjos. E, seguindo a voz dos anjos, que falava para eles, pela inocência deles, eles chegaram no verbo. Então, eu penso, Jefferson, que as pessoas deixaram de ter a inocência. Elas perderam a inocência. Elas deixaram de viver isso como vive uma criança, por assim dizer. E as pessoas deixaram de buscar a verdade. Deixaram de querer a verdade. As pessoas querem consolação. Querem agrado. Querem a alegria. Querem a doçura. Querem a gostosura, por assim dizer. Mas não querem a verdade. Logo elas se tornam cegas, incapazes de contemplar o menino Jesus. E aí a gente cai nessa coisa relaxada, por assim dizer, que é hoje, nessa coisa frouxa, onde as pessoas chegam e falam assim, ai, boas festas. Assim, eu olho e falo, olha, boas festas é uma ova, é feliz e abençoado Natal, é assim que se fala. Né? Parabéns, Cristo ressuscitou. Que boas festas que nada. Você não vive na Roma antiga mais, você não está aqui para comemorar o nascimento de Mitra, você não está no Egito lá para comemorar Deus Osíris, ou Horus, ou qualquer outra coisa. Não, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu, o Verbo se fez carne, a manifestação mais plena, vívida, clara e verdadeira de Deus se fez carne. E ela se chama Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias. Então, Feliz Natal. As pessoas pararam. É o que eu penso, né? As pessoas... A verdade do Natal. O Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, ele pergunta, afinal de contas, após a vinda de Cristo, o que foi que mudou? Porque o mundo ainda continua com as suas maluquices, com as suas ideologias, com as suas guerras. Afinal de contas, com a vinda de Cristo, o que foi que Deus nos deu? E o Papa Bento XVI responde de maneira magistral, repetindo também o que está presente na Dei Verbum. Ele deu-se a si mesmo. Ele revelou-se a si mesmo e o seu plano de salvação. E tudo tem sentido e ganha sentido a partir da sua encarnação. A nossa humanidade, a nossa tristeza, o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas angústias, tudo ganha sentido a partir da encarnação. Alexandre está cortando? Voltou. Alô? Sim.
Voltou. Ah, tá. Beleza. Qualquer coisa você me interrompa aí. Então, assim, tudo ganha sentido, porque eu não sei se eu já falei isso numa das lives que eu participei com a Bruna, o Jefferson, mas as pessoas perguntam, eu acho que eu só cheguei a tangenciar isso, né? As pessoas perguntam assim, mas qual é o sentido da minha vida? Eu já me perguntei isso, acho que todo mundo que está passando ou já passou pela adolescência se pergunta isso. São Paulo Apóstolo nos diz, na sua primeira carta aos Colossenses, que, na minha opinião, acho que é a carta mais cristocêntrica de São Paulo Apóstolo, e ele diz o seguinte, que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Esse para ele é que deve ser meditado. Por quê? É como se o universo, melhor, a criação como um todo, tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis, os anjos, os principados, as potestades, aqueles 9 coros de anjos celestes, seres celestes, perdão, tudo isso foi feito para Cristo. Vocês já pararam para pensar assim, um minutinho sobre isso? E que todo o mistério de cada ser celeste está contido de alguma maneira no Cristo. Porque ele é o Logos completo, ele é o próprio Deus encarnado. A criação, gente, é como se fosse um presente de Deus Pai para Deus Filho. Eu acho que eu falei isso com a Bruna, assim, agora eu estou lembrado. É como se o Pai presenteasse o Filho com uma estátua, uma imagem do próprio Filho. Uma imagem belíssima, perfeita. E nós, seres criados, fôssemos parte dessa imagem. E o que é o pecado? O pecado é o eu não querer participar dessa imagem. É eu querer viver a minha vida de acordo comigo mesmo, como se eu fosse o fim último da minha vida. É o pecado da idolatria, se vocês forem pensar bem. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o pecado é vocês colocando Deus de você mesmo. Nós não fomos feitos para isso. Então, a partir do momento que você começa a... Você falou aí sobre dar sentido aos nossos sofrimentos, né? E a gente passou por um ano muito sofrido, sem dúvida nenhuma, ainda estamos passando. E as projeções para 2021 também, algumas não são tão animadoras assim, né? Ele deu sentido a esse sofrimento. Qual é o sentido desse sofrimento? O sentido do sofrimento é aquilo que já estava lá no mistério, por assim dizer, ou no enigma de Jó. Jó era um homem perfeito, era um homem que fazia sacrifícios para a remissão dos pecados de seus filhos, né? Pedia perdão pelo pecado dos filhos dele. E aí Jó passou por todas aqueles infortúnios, todas aquelas situações difíceis, para no final ele dizer o que, Jefferson? Aquilo que nós lemos lá no capítulo 42 do livro de Jó. Senhor, bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Veja bem agora. Antes eu te conhecia de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Isso é o que a igreja, meus irmãos, chama de a visão beatífica. É você contemplar a Deus em todos os movimentos, em todos os entes criados, você ver o que há de Deus ali. E Jó precisou passar por aquilo tudo, por todo aquele sofrimento. Então, quando nós perguntamos qual o sentido da minha vida, o sentido da sua vida, o sentido da minha vida, o sentido da criação como um todo, é sermos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que eu vou mortificando as minhas vontades, os meus desejos, que eu vou perpassando pelos sofrimentos e eu me entrego em submissão a Deus, aceitando a vontade dele e tentando viver de maneira que o agrade, eu estou me configurando a Cristo, porque como diz lá em Filipenses 2, aquele que era como Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus. Então eu não tomo por usurpação ser igual a Deus e querer dar sentido à minha própria vida. Eu aceito o sentido que a vida tem, que é de glorificar ao Cristo, ao Filho,
a segunda pessoa da Santíssima Trindade que encarna. E aí eu vou me desfazendo de mim mesmo, vou me esvaziando de mim mesmo, e Deus vai me enchendo da natureza divina, que, como dizem os nossos irmãos do Oriente, os orientais, católicos e também os ortodoxos, eu vou passando a ter a vida divina em mim. Aquilo que nós chamamos de santificação, eles chamam de deificação. Deificação é a vida divina. E aí, quando você contempla algo, você não contempla mais esse algo. Por exemplo, você contempla uma árvore, você não vê mais apenas a árvore, Jefferson. Você vê o poder divino, criador ali. E você enxerga o que aquela árvore diz para você. Mas a árvore diz algo, Alexandre? Se você tem olhos devidamente treinados e calibrados para isso, você vai ver que ela disse. Porque o que é uma árvore? Jesus usava muitas vezes a analogia com a árvore. Eu sou a videira, vocês são os galhos. Não é assim? O que é uma árvore? A árvore é algo que está profundamente preso à terra. Mas é algo que recebe a luz do céu. E essa, aspas, inspiração divina, ela trabalha ali, naqueles processos biológicos, e por meio disso ela gera fruto. Então a árvore, ela prega para mim. A árvore, ela diz para mim, não, eu tenho que ter os pés no chão. Eu estou nessa realidade, eu não sou um puro espírito como é um anjo. Mas eu tenho que receber a luz que vem do alto. E a luz é o próprio Cristo, cheia de graça e verdade, como diz aqui o Evangelho. O Alexandre falou... Dá fruto. E dá fruto. Isso é árvore. É a árvore ensinando para mim como eu devo ser, Jefferson. Veja, então essa é a vida divina em nós. Eu me lembrei de uma frase do Chesterton, Alexandre, que resume bem isso aí que você fala, né? E depois eu complemento com 2 passagens bíblicas em um documento da igreja, que diz assim, o Chesterton, né? Um homem viveu há séculos no Oriente, e eu não posso olhar para uma ovelha, uma andorinha, um lírio, um campo de trigo, uma vinha, uma montanha, sem pensar nele. Ou seja, a encarnação do Verbo faz com que eu olhe para todas as coisas criadas e automaticamente me lembre do Senhor. Porque é como o Alexandre falava, né? E aqui eu trago 2 citações de São Pedro, da primeira e da segunda carta. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Ou melhor, eu vou começar pela 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina. Deus quer que nós participemos da sua natureza divina. Tem um santo padre que diz uma frase muito bonita, que diz o seguinte: o homem com a sua soberba quis ser Deus, mas Deus, com a sua humildade, quis ser homem. E aqui eu entro com a segunda frase de São Pedro, da sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12 e 13, que fala da nossa participação da vida de Cristo. Diz o seguinte: caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vós possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Então, a verdade da encarnação mostra quem nós somos. A verdade da encarnação mostra quem é o homem. E só à luz da encarnação que o homem descobre a sua vocação. E isso eu estou repetindo e estou dizendo, é algo que a Igreja afirmou no Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, que diz o seguinte: na realidade, número 22, na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. E o documento continua: Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre sua altíssima vocação. E isso decorre da encarnação, a dignidade do homem
vista a luz de Cristo. Então, quando eu olho para um outro homem, eu não vejo simplesmente um homem. Eu preciso ver nele Cristo. Quando eu olho para um pobre, para um doente, eu não posso ver nele simplesmente um pobre e um doente, eu preciso ver nele Cristo. Quando eu faço caridade, eu não posso simplesmente fazer caridade porque ele é o meu semelhante também, mas eu faço esta caridade porque vejo nele a Cristo. Porque tudo aquilo que fizestes foi a mim que o fizeste. Estive preso e me visitaste. Estive nu e me vestistes. Estive doente e cuidastes de mim. E por aí vai. Mas tudo isso decorre de uma verdade, que é a verdade da encarnação do Verbo. Perfeitamente, perfeita. Depois dessas citações, eu fico até com vergonha de falar alguma coisa, né? Porque já, digamos assim, já esgotou. O máximo que eu posso fazer é acrescentar notas de rodapé. Agora, assim, é interessante, eu gosto muito de pensar que Deus, como todo bom artista, um artista, ele, digamos assim, ele doa de si nas suas obras, não é? Um salve para o meu amigo Alexander Gonçalves, aí, lá do Rio de Janeiro, que está aqui acompanhando, né? Não posso deixar de não saudá-lo aí. Um artista, ele se doa nas suas obras, Jefferson. Ele fala um pouco de si num quadro, por exemplo, um pintor. No outro quadro, ele dá um pouco de si, ou da sua visão do mundo. Na encarnação, nós temos Deus como o grande artista, dando total e plenamente de si. Nós temos Deus doando, mostrando-se completamente. A Deus ninguém jamais viu. Não é isso que diz lá no Evangelho de São João, no prólogo, está aqui do lado aberto. A Deus ninguém jamais viu. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, assim, Deus ele manifesta um pouquinho na árvore, um pouquinho. Por exemplo, nós temos Deus voltando ao livro de Jó, né? Deus falando, olha Jó, você está me fazendo perguntas, mas olha aqui, ó, olha o Behemoth, em algumas traduções é o rinoceronte ou hipopótamo, não me lembro agora como é que é traduzido, a tradução errada, digo de passagem. Olha Jó, o Behemoth, como ele é poderoso, olha como nada teme ele, olha como todo o ambiente em torno está caótico e ele está tranquilo. Jó, você está vendo essa tranquilidade, esse poder, essa imponência? Sou eu, Jó. Eu revelei, Jó, um pouco de mim por meio dele. Assim, ele também fala daquele outro animal, né, que a Bíblia cita também no livro dos Salmos, que é o Leviatã. Olha, ninguém consegue domar ele, Jó. Olha como ele é poderoso. Esse poder, Jó, sou eu. Eu que dei para ele, Jó. Está vendo aquele carneiro na montanha, Jó? Como ele sobe, como ele é imponente. Sou eu, Jó. Mas em Cristo não. Tudo de Deus é dado a nós. Tudo é revelado a nós. Cristo, ele é, digamos assim, se cada um dos seres criados, ele, digamos, aponta para Deus, ele é um símbolo de Deus, o Cristo, ele é o símbolo de todos os símbolos, por assim dizer. Porque ele é o próprio Deus encarnado. Né? Ele é o próprio Deus, ele condensa em si, por assim dizer, todo o mistério de toda a criação. É o que diz São Paulo apóstolo. Nele estão escondidos todos os mistérios e toda a ciência. E a partir dele, vivendo nele, estando com ele, participando da vida dele, nós na Igreja Católica, por meio dos sacramentos, principalmente, da vida de oração, jejum e penitência, nós participamos da natureza dele. E nós olhamos para a criação, como eu já disse, com os olhos dele. Aquilo que Jó viu no final, Senhor, agora os meus olhos te veem. Nós podemos contemplar também. Não é isso? Então, essa é a vida divina na qual nós devemos participar e para a qual Deus nos criou. Porque o pecado ele foi um acidente de percurso, um tremendo, uma tragédia, né? Não foi um acidente, né? De proporções cósmicas. A própria criação foi afetada. Mas nós fomos criados para termos este tipo de vida. Certo? Que é a vida do Cristo em nós. Nós somos, digamos, como diz o C.S. Lewis, nós somos pequenas cópias do Cristo, por assim dizer.
Eu quero trazer aqui uma outra frase. Essa já é de Santo Tomás, mas também para aqueles que recitam o ofício da Imaculada Conceição aos sábados, para compreender bem essa relação da humanidade de Cristo com a sua divindade e como que a divindade se relaciona com a nossa humanidade. Santo Tomás diz assim: Deus se faz homem para tornar do homem Deus. E no ofício da Imaculada, nós escutamos assim: para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus dos céus para as criaturas. Vejam que é um intercâmbio. Deus desce para o homem subir. Deus se torna homem para dignificar o homem. Então, é interessante porque isto reflete bem aquelas palavras da serpente no paraíso, de dizer assim: vós sereis como deuses. No dia que vocês comerem isto aqui, vós sereis como deuses. Mas era uma tentação. Por qual o motivo? Porque eles iriam usurpar o lugar de Deus. E não seria um processo do acolhimento da graça para a dignidade, para eles subirem em dignidade, subirem, vamos dizer assim, a humanidade deles serem divinizada. Eles cometeram este erro, né? Quiseram ser como deuses. Mas o que Deus quer, como diz São João da Cruz, é fazer-nos deuses por participação, lembrando aquilo que São Pedro nos diz, que nós devemos participar da natureza divina de Cristo. E quando nós participamos da natureza divina de Cristo, nós nos tornamos outros Cristos. Perfeito. Essa é mais uma consequência da encarnação. A nossa natureza, ela é elevada e nós somos transformados em outros Cristos. Sim, isso aí, esse trecho aí que você leu sobre o Deus que desce, o homem que sobe. Veja bem, desce, sobe. Qual a imagem que te vem assim na cabeça imediatamente quando você pensa em algo que desce, sobe? Nós lemos o quê? De uma escada, não é? Isso é exatamente o que está o mistério, digamos assim, da escada de Jacó. Você tinha Jacó ali deitado, os anjos subindo e descendo, não é assim? A escada de Jacó. Interessante a gente falar também que no mistério da encarnação, se nós pensarmos bem, Jefferson, nós tiramos uma lição que muita gente às vezes acaba esquecendo, e devo admitir que eu esqueci por várias vezes, que a nossa religião, você falou aí de Cristo não ser apenas um mestre moral, né? A nossa religião, ela não é uma religião apenas, veja bem, apenas para que você concorde com ela. Ela não é uma religião para você assentir, né, dar o seu assentimento ao que está ali sendo proposto. É para você efetivamente viver aquilo que está sendo colocado, viver na sua carne, na sua vida. Concorda? Tá bom, que bom que você concorda. Parabéns, já deu o primeiro passo. Mas é só o primeiro passo. Ok? Veja bem, como é que vai ser o julgamento? Como está lá no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Diz lá, a uns ele vai dizer o quê? Olha, eu estava nu, você me deu o que vestir. Eu tive fome, você me deu o que comer. Então veja, Jefferson, Deus, ele criou, fez a criação. Faça-se, tudo foi feito. No princípio, criou Deus, céus e terra. Ele fez a criação. Ele nos criou como seres encarnados, seres de carne e osso. Ele veio a esse mundo como um ser humano, Jefferson, de carne e osso. E ele vai nos cobrar, nos julgar naquilo em que nós fizemos vivendo em carne e osso. Aquilo, ou seja, nas nossas obras. Você me deu o que beber. Eu até brinco com os meus amigos aqui em Vitória. Jesus não vai perguntar para você quais livros você leu. Né?
Ah, você leu a Suma Teológica. Olha, parabéns. E daí? Me mostra as minhas Parabéns. marcas aí. Parabéns, não fez mais que sua obrigação. Hã? Grande coisa. Parabéns. Ah, senhor, eu li a Bíblia toda 280 mil vezes. Ele vai olhar para você. Você entendeu o que você leu? Então, assim, quais são as minhas marcas? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no paraíso. O que de mim, Jesus Cristo, imagina essa cena, o que de mim tem em você? Ora, não tem nada de mim em você, eu não vejo as minhas marcas. Você não participou dos meus sofrimentos? Então, meu filho, aparta-te de mim. Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Mas, Senhor, eu fiz milagres no teu nome, meu filho. Qual a parte do não vos conheço você não entendeu? Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Mas, Senhor, lá na minha igreja falavam que o importante era só ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. Meu filho, não vos conheço. Hã? Então, veja, a nossa religião ela é para ser vivida no contexto da encarnação. Ela é vivida enquanto encarnação. É eu encarnando em mim a vida do Cristo de novo aqui. Para Já um dei dia vários repetir exemplos aqui, disso. como disse São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que Mas vive em mim. Cristo, exato, Cristo é quem vive em mim, e a vida que agora vivo nessa carne, olha só, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. Então, meu irmão, a sua vida cristã, ela não é vivida. Mola, quando um mendigo pediu para você na rua, Alexandre, mas o mendigo vai gastar com droga, ele vai pecar. Olha só, Deus te dá vida, te dá tudo e você continua pecando. Você sabia que diante de Deus você é um mendigo também? Deus continua te dando tudo. A oportunidade de você dar uma esmola é a oportunidade que Deus te dá de você ser para o mendigo um pouquinho daquilo que ele é para você todos os segundos da sua vida. Você já parou para pensar nisso? E você olhando para 25 centavos, 50 centavos, R$1, fazendo usura, aqui a gente fala, né? Sujeito muquirana, né? É sério que é assim que vocês vivem, gente? Peraí, né? E é isso que Deus vai te cobrar. Eu me permito aqui contar para terminar essa parte, gente. Eu estava lá em Belo Horizonte, acho que a última live que eu fiz, eu até estava lá. Eu me lembro que eu estava com R$10, eu estava voltando da UFMG, e um mendigo me parou lá, infelizmente tem muitos mendigos lá, perto onde eu moro, né? Questão social grave, infelizmente. Um deles me parou, eu falei, e aí, campeão? Ele foi até muito educado, né? Eu falei, e aí, tudo bom? Boa tarde. Olha só, estou precisando ali, estou com fome, assim. Tem como o senhor me ajudar? Aí eu falei com ele, não tem dinheiro nenhum não. Mentira, eu estava com R$10 na carteira, Jefferson. Eu fiquei com usura daqueles R$10 para ele. Mas, Jefferson, assim, depois daquele momento em que eu virei as costas e eu comecei a andar, comecei a subir morro, quem mora, conhece BH, sabe que BH só tem barzinho e morro, né? Jefferson, eu fui para casa chorando. Eu cheguei em casa chorando, e eu fiquei chorando uns 20 minutos, porque foi essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que ecoaram dentro de mim. Quando eu estava com fome, você me deu de comer, Alexandre. Sabe, Alexandre, aquele mendigo, você tinha R$10 no bolso, você negou? Aquele mendigo era eu. Eu estava disfarçado de mendigo lá. A carta aos Hebreus fala que às vezes nós recebemos anjos sem saber, né? Assim. Anjos. Uhum. Então, aquilo cortou, despedaçou meu coração. Eu fiz um ato de contrição ali na hora, certo? Chorei muito. Rezei um terço única e exclusivamente nessa intenção de pedir perdão a Deus, né, por aquele meu ato. Porque eu sabia que naquele momento eu deixei passar uma oportunidade de ser como Deus é comigo. Porque eu continuo pecador e Deus continua me dando tudo.
Eu continuo sendo aquele cachorrinho que come as migalhas que caem da mesa, sabe? E eu neguei, Eu acho que a vida... eu me neguei de ser como Deus naquele momento. Então, A vida a dos vida que nós santos temos que viver, a vida que nós temos que, desculpa, a vida que nós temos que viver é uma vida que é encarnada, não uma fé que você concorda com ela. Parabéns, você concorda com ela, ótimo, está certíssimo. Mas ela é para ser vivida, expressada carnalmente, até que você chegue à imagem do Cristo e as pessoas digam de você aquilo que disseram do profeta Eliseu. Olha, esse que eu tenho observado. E tenho observado que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E aí nós chegamos àquele patamar que São Francisco de Assis dizia: pregue o evangelho o tempo todo. Se preciso, use palavras. É interessante perceber que esse evangelho encarnado se traduz de maneira bem especial na vida dos santos. O que são os santos, senão a extensão e a continuidade da encarnação de Cristo? É você Perfeito. olhar para um santo e ver nele, não ele, mas Cristo nele. É como disse São João Batista, já não, é preciso que eu diminua e que ele apareça. Você olha para um São Francisco, olha a pobreza dele e enxerga o quê? A pobreza de Cristo. Você olha para tantos outros santos, como por exemplo a Madre Teresa, que fazia a caridade, e certa vez um jornalista perguntou a ela: Madre, como que a senhora faz toda essa caridade? Nem por 1 milhão de reais, de dólares, eu faria isto. E a Madre Teresa, na sua santidade, dizia: meu filho, eu também não faria não, mas eu só faço por Cristo. Então, se nós não enxergarmos Cristo nas coisas concretas, nós perderemos a oportunidade de enxergarmos a continuidade da encarnação nas pessoas, acima de tudo. Exatamente. Alô? Eu gostaria de tocar em um outro assunto aqui, Alexandre, depois nós podemos até voltar nesse, a questão dos santos, né? E a questão das relíquias, para entender algumas frases do Evangelho que aparentemente, ou então de outros versículos bíblicos, que aparentemente elas não têm muita consistência quando nós lemos pela primeira vez. Quando nós lemos pela primeira vez, parece que não tem muito sentido ali, mas todas elas estão relacionadas com a encarnação. E eu quero trazer duas apenas. Primeiro, a frase quando Jesus diz: quem se humilhar será exaltado, mas quem se exaltar será humilhado. Se nós não vermos aqui a encarnação do Verbo, acabou. Nós só vamos entender esta frase à luz da encarnação. Eu recomendaria muito, meu irmão, minha irmã, que você estivesse assistindo, escutando esta live, depois procurasse ler o capítulo 2 da carta de São Paulo aos Filipenses, que mostra o processo de rebaixamento de Cristo, né, a sua encarnação, a sua humilhação, se tornando homem, morrendo na cruz, a sua obediência a Deus, mas depois o seu processo de elevação, de subida. Então, esta frase aqui, quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado, decorre da verdade da encarnação. E aqui nós podemos fazer uma outra ponte com a questão mariana, que às vezes pega muito para um protestante que vem para a igreja, de achar que um católico considera a Virgem Maria como um tudo, como se ela fosse uma deusa. Não, cuidado, porque a igreja não tem esta concepção. Tudo aquilo que Maria não é por conta dela, é por conta de Cristo. A sua santidade não decorre dela, é de Cristo. Então, por exemplo, só para nós entendermos, né? Que aquela frase, quando ela diz: ele olhou para a minha pequenez, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, é um processo de rebaixamento, de humilhação, para que Deus, no momento exato, eleve a criatura. Então, sem nenhuma pretensão de adoração, ou sem nenhuma pretensão de ver nela
a fonte e o fundamento de tudo. Não, a fonte e o fundamento de tudo é Cristo. E é de Cristo, da verdade de Cristo, que decorre também a verdade mariana. Por exemplo, a sua maternidade divina. Ela só é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Ela só recebeu a sua ressurreição, ela foi assunta ao céu por conta da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo. Então, tudo isso decorre da encarnação de Cristo. E é preciso olhar esses versículos à luz da encarnação. Quem se humilha será exaltado. A minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a minha pequenez, e por isso as gerações me chamarão bem-aventurada. É aquilo que o Alexandre dizia da escada, né? Exatamente. Quem não fizer, ou quem não reproduzir na própria vida a vida do Cristo, quem não imitar o Cristo, tem aquele livro, né, Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, que, se você que está aí nos ouvindo, não leu, pelo amor de Deus, compre esse livro amanhã, sábado, dê os seus pulos, compre e comece a ler amanhã mesmo, né? Ou baixe na internet, né? Deve ter versões aí possíveis de serem baixadas aí por Kindle ou PDF mesmo. A nossa vida, nós fomos feitos para sermos a glória de Cristo. E quem não for, de fato, a glória de Cristo, também não tem nada do Cristo nele. Então ele vai olhar para você e vai dizer, olha, não vos conheço. Eu não sei quem você é. Não tem nada de mim em você. Não houve, eu me rebaixei para depois ser elevado. Você não se rebaixou em nada, você sempre foi um soberbo. Você sempre quis ser você. Ou seja, tem mais do diabo em você do que de mim. Então, veja bem, Jefferson, claro, a teologia da igreja ela é muito bem elaborada, ela é muito rica, mas se você for pensar nas ideias principais, olha, é tudo muito lógico, é tudo muito simples, sabe? É tudo muito coerente. Ora, se você não faz o mesmo caminho que eu, por que você quer para o mesmo lugar que eu? Cristo, ele desceu e subiu aos céus, por meio da sua descida, certo? Até a natureza humana, suportando todas as humilhações, suportando a vida normal de um homem, os sofrimentos. Ora, se você não quer viver essa vida, por que você acha que você vai chegar no mesmo lugar que ele chegou? À glória dos céus. Então, assim, é muito simples. Alexandre, eu gosto muito... Só acha que a religião cristã ela é muito complicada. Não, ela é extremamente simples. Ela tem uma teologia ricamente elaborada. Em alguns pontos ela é complicada mesmo. O problema do mal no mundo, por exemplo, que Santo Agostinho tratou. Ok, a elaboração ali teológica é complicada, mas é tudo muito simples, é tudo muito lógico, conectado e coerente. Alexandre, eu gosto sempre de um exemplo que você dá e poderia até falar um pouquinho dele, que é a questão da comunhão dos santos, mas de que os santos são a continuação da encarnação de Cristo. De você olhar para um santo e ver nele a não ser outra coisa senão Cristo. E dizer, já não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Então, é se deixar transformar e se unir e participar de tudo aquilo que Cristo é. Então, por exemplo, aquele exemplo que você sempre gosta de dar, né? Um santo aqui na Terra que durante toda a sua vida esteve se unindo às dores, aos sofrimentos, à paixão, à cruz, a tudo aquilo que Cristo padeceu, aceitando com benevolência, com amor, se unindo à paixão de Cristo, e aquela pessoa que blasfemou, que murmurou, que ficava se perguntando que vida é essa que eu estou levando, ela está perdendo a oportunidade de se unir à paixão de Cristo, de se unir à humanidade de Cristo. E depois, você, bonitinho, que fica reclamando, murmurando, que não se une à paixão de Cristo, você quer ir para o céu. Quem julgará a humanidade, quem julgará o mundo, conforme diz São Paulo, eu acho que é 1 Coríntios 6:2, são os santos que julgarão o mundo. Apostolado. Alexandre? Oi, estou aqui. Alexandre cortou. Desculpa, está me ouvindo melhor agora? Sim, agora sim. Beleza. Não, eu estou falando o seguinte, eu tenho que fazer uma propaganda do meu texto lá no site do Apostolado, que é a comunhão dos santos, né? Sobre a comunhão dos santos.
em que eu trato lá exatamente a respeito disso. Que o Jefferson está colocando que um santo, né, ele é uma palavra viva de Deus. Porque Cristo é o Logos, é a palavra total encarnada. Então nós somos, digamos assim, palavrinhas encarnadas. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo, então, como palavra, nós somos palavrinhas, perto da grande palavra, do grande Logos, que é o próprio Cristo. E lá eu dou alguns exemplos. Por exemplo, da vida de Santa Teresa de Ávila, que é um dos meus exemplos preferidos, de São João da Cruz. E assim, o santo é uma palavra, não é uma palavra simplesmente no sentido teológico mais estrito, mas é uma palavra assim que ela responde ao tempo e espaço no qual a pessoa está inserida. Então, Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, qual era o contexto da vida deles? Eles viviam no meio de uma Europa, na Espanha, que passava pela Reforma Protestante. E na Reforma Protestante, um dos principais questionamentos era: é possível haver uma união com Deus? É possível haver remissão dos pecados plena? Como se dá a justiça divina? Como se dá a salvação? E muitos negavam, achavam que não era possível, porque o homem está totalmente caído, o homem não pode retornar até Deus. Isso era o ambiente, por assim dizer, dos debates da época. E o que era Santa Teresa e também São Pedro de Alcântara, que é padroeiro do Brasil, inclusive, e foi mestre, confessor de Santa Teresa dos protestantes. A vida dele, se você olhasse e falava assim, não, a vida desse cara, de São João da Cruz, de São Pedro de Alcântara, ou dessa mulher, dessa grandiosa mulher, Santa Teresa de Ávila, ela já está respondendo ao meu questionamento, que é, sim, existe ao ethos de uma época. Lá no meu texto eu falo também, né? A Europa estava ali se fragmentando, vários países respondeu, Deus enviou os santos, e eles diziam o seguinte, que a palavra, ela é plena, ela é universal, é católica, enquanto vocês, príncipes da Europa, querem fazer igrejinhas como se fossem feudos, você tem a resposta divina, São Francisco Xavier, pregando na China, pregando na Índia. Você tinha do outro lado do mapa, você tinha São José de Anchieta, pregando aqui nas Américas. Você tinha São Juan Diego lá no México, pregando, falando sobre as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela também, que a gente celebrou alguns dias atrás, a gente relembrou, uma enculturadora do Evangelho. Veja como apenas a presença de um santo já responde aos questionamentos de uma época. Assim como a presença do Cristo no mundo responde aos questionamentos de todas as épocas. O santo, ele é uma palavra nesse sentido. Agora, eu vou dar um exemplo que eu não dou lá no texto, tá, Jefferson? Só quem vê aqui a live é que vai... Com as pessoas que eu converso, que conhecem lá, eles têm uma cultura lá que é o quê? Você já ouviu falar naquela palavra? O pessoal que gosta de anime aí vai curtir a analogia, né? A palavra harakiri, ou harakiri, eu não sei como é que pronuncia. Já ouviu falar disso, Jefferson? Não. Então, o pessoal pode nos ajudar aí nos comentários, a galera que curte um anime aí. Né? O harakiri é uma espécie de
suicídio honroso, por assim dizer. Né? É aquela pessoa que... vou te dar um exemplo. Quando ouvem aqueles cataclismos climáticos no Japão, se não me engano foi em 2010, 2011, a pessoa via todo o trabalho da sua vida devastado, ela se sentia humilhada, ela praticava um negócio chamado harakiri. Pegava a espada e cortava o estômago, a barriga, de fora a fora, até as tripas caírem. Né? Ou seja, é uma espécie de suicídio honroso. Você não quer perder a sua honra, você se mata. É assim? Então o Japão, claro, a cultura muda a intensidade, varia a concepção, mas a questão está lá. Você já parou para pensar, Jefferson, o que eram os mártires japoneses do século XV? O que Deus estava respondendo àquela cultura por meio daqueles mártires? Bem, acabamos de falar o quê? Que Cristo responde às perguntas, é a palavra para todos os homens de todas as épocas. Você falou isso. Então, o que aqueles homens, aqueles mártires, aqueles santos japoneses respondiam para aquela cultura ali? Pensa um pouquinho, Jefferson. Você consegue imaginar? Alguém quiser aí falar nos comentários? Sabe o que é, Jefferson? Qual é a resposta? É como se Deus estivesse falando para aquela cultura. Olha, japoneses, vocês admiram alguém que morre com honra? Então tá bom, japoneses. Eu, Deus, vou mostrar para vocês, por meio dos meus santos, como se faz para morrer em glória. Lembra do martírio de São Paulo Miki? São Paulo Miki ficou 3 dias, olha só o número, 3 dias crucificado, morrendo e pregando. São Paulo Miki é o martírio que fala. Ele está pregando por meio do seu martírio, da sua morte, para uma cultura que admirava, valorizava a morte enquanto instrumento para elevação da honra. Olha a resposta profunda que Deus dá para essa cultura, Jefferson. Isso é um santo. E aí você tem que se perguntar o seguinte, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo. Qual é a resposta que Deus quer dar para o seu contexto aí? Você pode não ser um santo grandioso, como São Francisco de Assis, como São Paulo Miki, São Francisco Xavier e tantos outros. Mas, com certeza, Deus quer responder ao seu contexto de vida por meio da sua vida, por meio das suas mortificações diárias, por meio das suas lições que você pode dar, inspirado em Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que você pode ser a resposta que Deus quer dar ao seu contexto? Então, veja só, Jefferson, como a questão é profunda. E aí, a pessoa vive dessa maneira, sendo, aspas, um pequeno Cristo para aquele momento do espaço-tempo, cultura. E aí o próprio Cristo vai olhar para você no dia do juízo final e vai falar, eu te conheço. Vinde a mim, bendito de meu Pai. É isso, é só isso. Pode falar. E aqui deixa eu fazer um parêntese, Alexandre, disso tudo, que é um pouco da idolatria que se faz com relação ao livro. Ninguém, meu irmão, morre por um livro e ninguém morre por uma ideia. Se os mártires foram mártires, eles morreram por conta de uma pessoa, de uma verdade encarnada. Então, aqui nos faz lembrar um pouco daquilo que nós sabemos da concepção de sacramento. O que é o sacramento? É um sinal visível e eficaz de uma realidade invisível. Agora coloca isso na vida de um santo. Ele é um sinal visível e produz frutos, tanto na nossa vida, porque a gente se deixa entusiasmar e nós sabemos que, gente, isso não é meramente humano, tem algo aqui, tem uma realidade sobrenatural que faz com que ele doe a sua vida, que faz com que ele queira participar dos sofrimentos de Cristo. Então a concepção de sacramento também se insere e coaduna de maneira plena com o que é um santo, um sinal visível e eficaz de uma realidade invisível. Isso é belo, é profundo. É maravilhoso. Foi para isso que nós fomos colocados nesse mundo, para sermos sinais visíveis e belos da encarnação, né?
e as pessoas passem a olhar para nós e não ver mais a nós, mas a ver o Cristo, e ver em nós as respostas para questionamentos que elas fazem para si próprias. E mais ainda, o pessoal atualmente tem alardeado muito essa questão de crise, porque a igreja está em crise, os padres estão em crise, isso está em crise. Gente, pelo amor de Deus, seja a resposta de Deus para a igreja. Se a igreja está em crise, é porque ela é uma realidade que faz parte, está no mundo, não é do mundo, mas enquanto faz parte desta realidade, como diz Santo Agostinho, ela caminhará entre as consolações de Deus e as perseguições do mundo. Então, a igreja sempre esteve em crise, né? E a resposta para esta crise é a santidade, é a vida dos santos. Perfeito. É a nossa própria vida. A igreja está em crise desde a Sexta-feira Santa, quando um dos membros do Colégio de Bispos entregou o Cristo. Bem, se isso não é crise, é o quê? O que é, então? Meu Deus do céu, um dos 12 que viu tudo, entregou a ele. Se isso não é crise, me dê outro nome melhor, eu não conheço. Certo? Então, às vezes... Além do mais, daqueles que no Gólgota, no Calvário, deram no pé, né? Pedro, não, Senhor, eu morrerei por ti, eu entregarei a minha vida por ti. Sei. Deu no pé, só ficou Joãozinho e Nossa Senhora. E existem algumas visões particulares, né, que dizem que foi praticamente Nossa Senhora que obrigou João, falou, não, você vai comigo sim, rapaz. Ela que mandou e ele obedeceu, né, porque se fosse por ele próprio, pelo que parece, ele não iria não, sabe? Então, assim, eu acho que, às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas se escondem por trás dessa questão de crise da igreja, crise disso, crise daquilo. Legal, mas e como é que está a sua vida? E você é a resposta de Deus para esse momento que você diz que está tendo crise para lá e crise para cá? Que exemplo as pessoas podem extrair da sua vida? Olha, se a igreja está em crise, meu amigo, se a tua família está em crise, você não sai por aí na rua falando mal da sua família. Pelo contrário, você cala e tenta ser o melhor familiar ainda. E tenta suportar dentro de casa as coisas, trabalhar mais se for uma crise, por exemplo, que envolva alguma dificuldade financeira, mas você cala e reza. Vem cá, a igreja está em crise, você fala disso 24 horas por dia, não tem outro assunto, é monotemático, sai espalhando para todo mundo. Se fosse a sua família em crise, você ia fazer isso também? O seu casamento em crise. Ah, que bonito, seu casamento está em crise, vai sair falando da sua esposa para lá. Não, é que eu tenho que pregar para outras pessoas que estão com relacionamento em crise também. Tá, você resolveu o seu? Não? Resolveu o seu já? Não? Então, para que você está pregando uma coisa, alardeando um problema que você ainda não resolveu? Eu acho isso muito estranho, Jefferson. Eu não duvido aqui da boa intenção das pessoas. Deus é quem julga, tá? Mas eu acho que a coisa é feita da forma errada. Uma crise, pelo que eu posso compreender, ela não é vivida assim. Ela não é solucionada assim, alardeando aos quatro cantos. Certo? A igreja estava em crise na época de São Francisco de Assis, tinha abuso litúrgico e tudo. Eu até vi um post do professor Daniel Fernandes no Facebook uns tempos desses. Ele estava mostrando quais eram os abusos litúrgicos. Você até compartilhou no grupo lá no Zap, né? Na época de São Francisco de Assis. O que São Francisco de Assis fez? Ele foi resposta para a sua época. E que baita resposta, vamos combinar. Não é assim? Então, assim, me parece que as coisas estão um pouco desordenadas quando as pessoas tratam um pouco desse assunto. Repito, eu não duvido das boas intenções, eu não duvido do caráter dessas pessoas, mas eu acho que há meios melhores de se, digamos, combater essa crise. Está entendendo? Eu penso assim, pelo menos, e é o que eu tento fazer, Jefferson, na minha vida. A gente já conversou muito sobre isso no Zap, pessoalmente, né? E eu tento fazer isso e, graças a Deus, tenho colhido alguns frutos, tanto para a minha vida pessoal, quanto para a vida de outras pessoas, sabe? As pessoas nos dão o privilégio de chegar e falar, poxa vida, olha, parece que eu vi você falando, assim, 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 a maneira como você entra na igreja, se comporta, poxa, aquilo me despertou alguma coisa, certo? Então, é assim, cara. Olha, se eu solucionar, aspas, a crise da igreja na vida de uma pessoa,
já tá bom, cara. Né? Então, assim, eu acho isso estranho. E as pessoas geralmente se apegam assim, não, mas é que está dito lá em tal parte, no magistério, assim, 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 assado. Tá bom, mas olha só, a sua vida. Como é que está a sua vida? Como que você está agindo? Porque Deus não vai cobrar, assim, as suas concepções, como eu já falei, vai cobrar você, o que foi feito. Então, esse é um ponto que a gente tem que meditar muito para não cair nesses exageros, né? E isso acaba, às vezes, tendo um efeito contrário. Você fala tanto em crise, 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 a pessoa acaba perdendo a fé. Isso Eu eu já acho vi acontecer engraçado, várias vezes. aham. Eu acho engraçado, Alexandre, quando nós olhamos para a realidade dos evangelhos. Porque vejam, o homem que fez o maior ato de fé nos evangelhos foi aquele homem que estava diante de um cenário catastrófico, um cenário sangrento, um cenário de um homem do alto da cruz crucificado, que já havia entregado a sua alma, que já havia morrido na cruz, mas que mesmo assim havia sido colocado uma lança no seu coração, naquele terrível ambiente de escuridão, de trevas, ele faz um ato de fé profundo. E depois que vê o Cristo morrer, ele diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Às vezes a gente quer fazer atos de fé quando as coisas estão mil maravilhas na igreja. É preciso Sim, agora fazermos este ato de fé e dizer: Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, porque eu quero ser um sinal, eu quero ser um sinal visível e eficaz para esta crise que a igreja passa, mas a partir da minha vida, a partir da minha vivência de fé. perfeito. E ninguém há mais interessado em livrar a igreja da crise do que o próprio Cristo, né? Então, Claro, claro. se ele, digamos assim, permitiu, é porque ele sabe o que está fazendo. Né? Eu tenho fé em Uhum. Jesus Cristo, é por isso que eu procuro agir dessa forma. Né? Se ele deixou com que o corpo dele, com que o corpo místico dele, que é a continuação da sua encarnação, que é o que nós estamos falando, passasse por isso, é porque há um mistério aí. E nós precisamos, como o próprio Cristo fez na encarnação, nos submeter, vivermos esse momento, tentarmos absorver as lições que ele nos permite absorver, para que nós possamos aí continuar a nos configurar a nosso Senhor Jesus Cristo. Me permita, já que estamos falando um pouco desse assunto, contar uma experiência, dependendo do tempo aí, eu vou ser bem resumido aqui. Depois, Jefferson, que eu adquiri o seguinte costume, todas as vezes que eu vou para a igreja, independente do local, eu tento chegar um pouco mais cedo e rezar um terço mariano. Tento rezar o terço, ou em casa, quando não é possível, né, lá na igreja mesmo, rezar um terço pelo padre, que vai celebrar que vai celebrar ali a Eucaristia, pelos acólitos, pelos músicos, pelas pessoas, pelos ministros que vão estar ali. E você reza um terço único e exclusivamente nessa intenção. E pela minha vida, claro, porque, Senhor, eu quero as graças para bem poder participar desse momento. Olha, Jefferson, fica aí como dica para quem estiver nos assistindo. Faça isso e vocês vão ver como a sua vida, a sua participação naquele mistério da encarnação, que está sendo revivido ali naquele momento, onde nosso Senhor está presente em corpo, sangue, alma e divindade nas duas espécies. E você vai perceber como que você vai viver aquilo de maneira muito mais aprofundada. Eu garanto para vocês, não vai ter bateria que vai te incomodar, não vai ter música mais ou menos que vai te incomodar. Assim, você vai ouvir e você, claro, você vai continuar não gostando daquilo, mas você vai ver que a sua participação ali é tão profunda que esse pequeno incômodo não vai mexer com você. Eu já contei aqui para o Jefferson e vou abrir aqui para vocês. Jefferson, quantas vezes você se lembra que eu já cheguei para você no WhatsApp? Aí é confissão de conversas nossas. Quantas vezes eu cheguei para você, Jefferson, no WhatsApp e falei assim, Jefferson, eu participei da missa. A missa não foi assim celebrada com aquele cuidado. A pregação, a homilia, perdão, foi meio teologia da libertação.
Mas na hora da consagração, Jefferson, eu chorei. Fala aí pro pessoal, quantas vezes assim que você lembra que eu falei isso para você? Para ninguém achar que eu estou Inúmeras vezes. inventando isso. Inúmeras vezes. Pois é, eu me lembro assim, exatamente de pelo menos umas duas. Então fica aí essa dica para você, gente. A fé ela é para ser vivida. O Deus que se encarnou se encarna naquele momento lá. E ele se submeteu às autoridades corruptas da época dele. Mesmo a Caifás. Hã? Veja como o negócio é profundo. E aí você vai poder viver aquele momento, vendo o momento como ele é. Eu recomendo que vocês assistam aquele vídeo do Fulton Sheen sobre a missa. Então, em determinado momento que ele fala assim, o que você reclama da missa, que a missa não é bem celebrada, e essa coisa e outra, mas o que você leva para a missa? Com qual coração você participa da Santa Missa? Com qual coração você participa daquele momento onde o Verbo se encarna nas espécies de pão e vinho? Então é isso que nós temos que sempre ter a consciência da encarnação, e que você deve viver isso na tua vida, na tua carne, na tua alma, se ajoelhando quando Deus encarna, mesmo que seja um padre que esteja em pecado mortal, que seja a teologia da libertação, mas se ele pronunciou a fórmula da consagração, meu filho, é Cristo que está ali encarnado naquelas espécies, e ele está ali em persona Christi, se submeta, se ajoelha, é para o bem da tua vida. Não é para você ficar bonitinho no meio da paróquia, da comunidade. É para você, entende? E Cristo vai olhar para você no último dia e vai falar, olha, eu te conheço. Porque assim como eu me submeti, você também está se submetendo naquele momento. Às vezes, eu já comentei isso com o Alexandre e com alguns outros irmãos, nós temos uma concepção, não que seja ruim, de uma igreja meramente triunfante. Enquanto nós estivermos aqui, o que nós precisamos é militar, é lutar. Antes de mais nada, quando nós falamos assim, venha a nós o vosso reino, nós não podemos simplesmente projetar um reino fora de nós, porque o principal reinado que Cristo quer fazer e o principal senhorio, é muito bonito dizer viva Cristo Rei, é lindo, mas este viva Cristo Rei, esse venha a nós o vosso reino, tem que ser vivido dentro de mim, antes de mais nada, para não projetar realidades fora e estarmos lutando contra moinhos de vento. Porque este é o processo de santificação, que Cristo cada vez mais habite em mim e eu diminua. Este é o processo da encarnação, de humilhação de si mesmo, para que o Verbo resplandeça em você. E aqui é interessante perceber porque a encarnação tem uma ligação com a realidade da igreja. A realidade sublime, triunfante, é a igreja celeste, mas enquanto estivermos aqui, é a igreja militante. De fato, quando nós lemos aquilo que está presente na primeira carta de São Paulo, no capítulo 3, versículo 15, é maravilhoso, que diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Mas vejam, ela não é coluna e sustentáculo da verdade por ela mesma. Ela é coluna e sustentáculo por conta de Cristo e porque ela contém uma verdade sublime, que diz o apóstolo no versículo seguinte, que poucas vezes nós prestamos atenção, mas o apóstolo diz assim, sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina. Aí ele começa um belo hino, assim como o hino da carta de São Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Manifestado na carne. Manifestado na carne. Este é a verdade sublime que torna a igreja coluna e sustentáculo da verdade. Não somente porque ela detém a autoridade, mas porque ela anuncia um mistério sublime, que é o mistério da encarnação. Manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Então vejam que são duas realidades que estão plenamente unidas, carne e espírito, mundo e povos, mundo e glória, assim como a humanidade e a divindade de Cristo. Anjos e mundo também, uma realidade humana e celeste.
eu não tenho nem o que falar, sabe? Esse é o tipo de coisa que emociona, saber que a nossa fé, ela é uma fé tão palatável, ela é uma fé tão palpável, melhor dizendo, como diz lá o apóstolo São João, como você leu lá no princípio da primeira carta dele, né? Aquilo que vimos com os nossos olhos, igual você falou, é redundante, né? Parece até assim, aqueles brasileiros matutos falando, olha, eu vi que esse zóio que a terra há de comer, né? É São João falando lá no início, né? Assim, né? O que vi com os olhos, o que eu toquei com as mãos, né? Essa é a nossa fé, é a maravilhosidade, por assim dizer, a amplidão do mistério que nos abarca, tanto em corpo quanto em alma, e que deve ser plenamente vivido assim. E é o que Deus nos proporciona por meio da encarnação do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós celebramos e relembramos hoje. Eu não tenho nem palavras. Isso aí Então, tem uma coisa que eu gostaria de ter comentado e acabei me esquecendo, né? Que é aquela questão da participação. Porque muitas vezes os nossos irmãos dizem assim, ah, não, mas Deus não dá a sua glória a ninguém. Não é verdade. Porque Cristo quer que nós participemos em tudo daquilo que Ele é. E isso decorre do que Ele é. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Então vejam, quando nosso Senhor diz assim, eu sou a luz do mundo, Ele também fala, vós sois a luz do mundo. Eu não tenho luz própria, a minha luz vem de Cristo. Assim como aquilo que nós falávamos a respeito da Virgem Maria, não é ela em si própria que possui uma fonte de santidade, mas a fonte de santidade é Deus. Nosso Senhor é o único e eterno e sumo sacerdote. Mas nós também somos chamados pela Escritura de sacerdotes e participamos do sacerdócio de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, mas eu participo da mediação, da intercessão de Cristo, e por isso eu posso rezar pelos meus irmãos, interceder por eles. Então, tudo aquilo que Cristo é, Ele quer que eu também participe, porque Ele é luz do mundo, eu também sou. Ele é o sumo e eterno sacerdote, mas eu também participo do seu sacerdócio. Ele é o único e supremo, único mediador entre Deus e os homens, mas eu também posso participar da minha mediação, da minha intercessão, que faz com que eu participe da mediação de Cristo. perfeito. E quem falar, Jesus não dá a sua glória a ninguém. Olha, eu acho que você está precisando ler o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 22. Quando o próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz, Pai, eu lhes dei, ele está falando dos discípulos, tá? E daqueles que ainda haverão de crer. Eu lhes dei a minha glória, para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Então, para de repetir isso, tá? Vai ler a Bíblia, tá? Ler a Bíblia, a gente falou aqui, né, sobre viver a fé e ser, encarnar, por assim dizer, a sua fé, mas você tem que ler para entender, porque a fé vem pelo ouvir, né, ouvir a palavra. Não é assim? Então, Deus dá a sua glória. Sim, Jesus Cristo nos faz participantes de sua glória, porque nós somos parte do seu corpo místico, assim como ele próprio ensinou na parábola da videira. Ele é a videira, ele é a árvore, e nós somos os galhos. E quem não participa dessa vida, quem não tem, veja, a vida da videira, aqueles líquidos que passam por dentro lá das aulas de biologia, né? Eu não lembro agora os nomes, né? Xilema, floema, aqueles nomes maravilhosos lá que todo mundo adorava decorar na época do ensino médio. Tudo isso perpassa a árvore e perpassa os galhos também. Então, a vida de Cristo, para que nós sejamos galhos e galhos que deem fruto, nós temos que ter a vida divina em nós. É por isso que ele comunica a vida dele a nós, para que nós possamos dar fruto. E nós só damos fruto, o galho só dá fruto porque está na videira. Senão vai ser cortado, não tem vida ali, não há vida da videira, vai ser cortado, não dá fruto, vai ser jogado fora. E por isso mesmo que Cristo nos disse, vós fareis as obras que eu faço e fareis obras maiores ainda. Não por conta do santo em si, não por conta do homem em si, mas por conta de que aquela pessoa está tão plenamente unido a Cristo que é capaz
de ser uma continuação de Cristo aqui neste mundo. Exatamente, é tudo muito simples, como eu falei, a fé cristã é extremamente simples e lógica, não é? E direta. Ela tem a sua elaboração profunda, mas ela é muito simples. E é assim. Eu gostaria apenas de terminar essa live retomando o que eu havia dito no início, de realmente olhar para Cristo como Deus, para nós não sermos como fariseus e mestres da lei, que quando olhavam para Jesus, quando Jesus dizia, filho, os teus pecados estão perdoados, aqueles homens se perguntavam, quem é esse homem? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? Cuidado, porque eles olhavam para Cristo como um simples homem. E muita gente olha para Cristo como um mestre moral, um bom homem, que coloca no mesmo patamar de tantos homens espirituais aí. Mas não, Cristo é Deus. Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. E essa verdade toca a nossa vida. De maneira especial, algumas pessoas têm um ódio às coisas criadas e não percebem que estão atacando, no fundo, a verdade da encarnação. Como, por exemplo, quando tem uma aversão enorme às imagens. Ter uma aversão às imagens, não de modo... aqui acontece de modo inconsciente. Ter uma aversão às imagens, no fundo, também decorre de uma negação da encarnação, de que as realidades são boas. E até mesmo, Alexandre, com relação às coisas criadas, por exemplo, ao comer, ao beber. Quando muita gente tem uma concepção puritana, até mesmo católicos, da bebida, por exemplo. E a grande maioria dos protestantes aí, não pode beber vinho, não pode beber cerveja, isso é pecado, isso é do demônio, isso não pode, né? No fundo, também consiste numa negação da encarnação, de que as coisas criadas são boas. No fundo, o ódio às imagens, a aversão às imagens, a aversão às coisas boas criadas, como a bebida e a comida, são negações da encarnação. Não que essas pessoas façam de modo consciente. Elas negam e estão negando de modo inconsciente. Sim. Oi? Alô? Voltou. Ah, tá. A pessoa, ela digamos assim, ela está fazendo, vendo, digamos assim, a maldade onde ela não está, né? Porque a maldade não está, digamos, no objeto feito, por assim dizer. Porque tudo que foi feito, no fim das contas, foi Deus que fez, né? Então, tem ali a sua bondade. O problema é como que aquilo é feito. E o como é feito, bem, é algo que aí já está, por assim, de alguma maneira, vinculado às criaturas, né? Por exemplo, é interessante, logo que eu voltei para a Igreja Católica, eu me surpreendi com o fato de que as melhores cervejas lá do mundo eram feitas em mosteiros católicos, né? Aquilo foi meio chocante para mim, assim, né? Então você vê, abençoavam ali aquela bebida, tinha toda uma questão, é claro, e deve ser aproveitado com a devida prudência, né? Mas é isso, Jefferson, eu não tenho absolutamente nada a acrescentar, tá tudo perfeitinho aí que você falou, e é isso, meu amigo. Eu quero só sugerir aqui uma música que depois vocês podem pesquisar, da irmã Kelly Patrícia, que é do escrito, de um escrito de São João da Cruz, né, que se chama Sede Perfeitos. E a letra começa assim: o que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação, sendo Ele por natureza. Então, dá uma pesquisadinha nessa música, dá uma leitura também no catecismo. Nós não conseguimos falar da questão das heresias, né, mas o catecismo dá uma síntese, um panorama geral assim, da cristologia, né? Então você pode depois pesquisar. O próprio catecismo diz que as principais heresias, elas atacavam a humanidade de Cristo. Então, por exemplo, o adocionismo, o docetismo, o arianismo, o monofisismo. Então são todas heresias que iam na contramão da humanidade de Cristo. Então, você pode ler também a questão
lá no nosso site, né? E, enfim, Alexandre, meu irmão, muito obrigado por esta live. Deus abençoe. E eu termino com uma última frase, que depois, se quiser, você pode falar alguma coisa também. Diz assim: milhares de vezes na história, um menino se tornou rei. Porém, apenas uma vez na história, um rei se tornou menino. E é isso que nós festejamos e celebramos no dia de hoje, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, eu gosto muito dessa frase. Jefferson, eu que agradeço aí o convite, foi um convite meio, como eu falei lá no início, foi uma bomba que você jogou no meu colo, mas enfim, né, chefe é chefe, a gente obedece, né? E agradeço muito aí ao pessoal que ficou conosco até agora. Desejo a todo mundo aí nesse restante de dia um Feliz Natal, né? E que nosso Senhor Jesus Cristo possa se fazer cada vez mais presente nas nossas vidas, no nosso entendimento, no nosso fazer e no nosso viver diário, viver a religião, viver o catolicismo da maneira plena, como ela deve ser vivida, assim como Cristo viveu a vida plena, encarnada, que nós possamos viver plenamente a sua encarnação aqui, nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, por meio de participação, e assim sermos, né, candeias no alto de montanhas para iluminarmos essa época que tanto está precisando. E é isso, eu que agradeço. Muito obrigado, Jefferson, obrigado a todos. Amém. Eu tenho uma frase aqui que eu acho maravilhosa. Eu acho o Concílio Vaticano II maravilhoso, né? Apesar das polêmicas que o pessoal coloca. Eu também acho. A Constituição dogmática, Gaudium et Spes, dogmática não é dogmática, é pastoral, se eu não estiver enganado. Diz assim, no número 22, com efeito, por sua encarnação, o Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano, nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante em tudo, exceto no pecado. E aqui eu termino com um pequeno comentário. Portanto, devemos recuperar o espanto diante deste mistério, o mistério da encarnação, deixando-se envolver pela grandeza deste acontecimento. Deus, Criador de tudo, entrou no tempo, comunicou sua própria vida, não com o esplendor de um soberano, mas com a humildade de uma criança. Em outras palavras, o mistério da encarnação revela o grande presente que Deus doou à humanidade. Doou-se a si mesmo pelos homens, deu-se como presente aos homens, assumiu a humanidade para doar a sua divindade. Meu irmão Alexandre, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado por tudo, pessoal, e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. Obrigado, Jefferson. Valeu.